Eu estou absolutamente impressionado com uma coisa, com a quantidade de informação que o Trajano conseguiu. Realmente, eu lembro-me bem deles terem sido vizinhos da clínica da minha filha, Lilian, e foi bom conhecê-los, mas foi breve. Em relação com o nosso ministério, os anos vão passando e as forças vão diminuindo um pouco, mas uma área que temos sentido que devemos cultivar além do Centro Canto da Rola, que em princípio devemos deixar no fim deste ano, além disso é o trabalho para encorajar os escritores cristãos. E nisto a nossa amiga Nancy Zelas tem ajudado bastante. Já fizemos 3 encontros para escritores evangélicos. Fizemos um no próprio centro onde vivemos, no Canto da Rola, em 2016. Um em Lisboa, em 2017, com 5 participantes. O terceiro foi no Porto, e Deus quis que houvesse um grupo grande, assim tivemos uns 16 escritores presentes, evangélicos em língua portuguesa, 16 na cidade do Porto e zona, e alguns vieram de Lisboa a propósito, e sentimos assim uma bênção muito grande. O Senhor está a levantar pessoas que escrevem, porque escrever sempre foi uma parte importante do ministério cristão. E às vezes temos poucas pessoas que escrevem, mas também não sabemos quantas é que temos. Os irmãos possivelmente não imaginam quantas pessoas só no Norte, crentes, escrevem livros. Alguns para instruir crentes, outros para evangelizar, para anunciar o Evangelho. E os livros chegam às vezes onde a pessoa e a palavra pregada não chegam. E portanto é uma área importante, e estamos a tentar dar mais passos no sentido de ajudar e encorajar os escritores cristãos. Eu também escrevi algumas coisas. Um dos mais recentes está aqui, Lucros da Fé, se alguém quiser ver depois. É sobre o tema da saúde e da prosperidade, que é um tema que veio causar confusão no meio evangélico há alguns anos atrás. E é uma nova versão de um livro que foi escrito há mais anos. Custa só 5 euros cada exemplar, se alguém quiser. Mas depois há outra pessoa que escreveu sobre o dinheiro, é uma pessoa muitíssimo mais conhecida e marcante na história do que eu alguma vez posso ser, John Wesley. 3 sermões sobre dinheiro. Este livro saiu há bem pouco tempo. Também custa 5 euros. O que diz aqui na contracapa: ganha tudo quanto puderes, poupa tudo quanto puderes, dá tudo quanto puderes. É simples, não é? Mas dizem que John Wesley dava uma percentagem enorme do valor que recebia para a obra do Senhor. Não ficando no dízimo, mas se calhar ficando em 7 ou 8 dízimos, não sei. Portanto, se tiverem com curiosidade, podem ver. Se não chegarem os exemplares que estão aqui, eu facilmente posso fazer chegar depois mais exemplares. Agora, eu pensava que ia falar com uma congregação muito pequena aqui em Águas Santas, porque não conhecíamos, afinal não é uma congregação muito pequena, é uma congregação de um número muito interessante, significativo, e fico muito contente de receber isso.
e queria focar um pouco a nossa atenção no princípio da Epístola de Paulo aos Romanos e pensar porque é que nós nos alegramos, porque é que nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nos alegramos. Vamos ler só um pouco do primeiro capítulo de Romanos, versículos 7 e 8. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E vamos ter um momento para orar antes de refletir sobre este tema. Porque é que nós nos alegramos? Senhor nosso Deus, é muito bom poder estar aqui nesta igreja que não conhecia, encontrar irmãos que já tinha encontrado e partilhar na comunhão da tua família maravilhosa da fé, aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor das suas vidas e que querem anunciar a sua palavra. Senhor, é um prazer, um privilégio estar em qualquer lado e poder partilhar com irmãos que nos sentimos tão perto uns dos outros, mesmo quando não nos conhecíamos antes. Senhor, obrigado por este privilégio, obrigado por estes irmãos. Escreveu cartas para igrejas, como sabem, em cidades importantes. Roma, Corinto, Salónica, Éfeso. Cada uma destas cidades tinha a sua igreja. E há um pormenor interessante que não sei se alguma vez pensaram nisto. Quando ela escreve para estas igrejas, nunca menciona, nem direta nem indiretamente, o número de membros das igrejas. Já pensaram nisso? Em Roma nós não sabemos se eram 20, 200 ou 2.000 membros. Esse dado não é apresentado. O assunto aparentemente não tem importância. Isso, por contraste com os nossos dias, em que quando se fala sobre uma igreja qualquer, praticamente o primeiro dado que é mencionado é o número de crentes, o número de membros. E começamos a fazer a nossa avaliação. 2.000 membros, uau! 200? Sim, muito bom. 20? E há aqueles que fazem parte dessas igrejas com 20 membros sentem-se um pouco diminuídos, porque parece que não se está a dar assim muita importância. Agora, isto é numa escala de prioridades, esta é uma maneira de pensar que é totalmente estranha para o Novo Testamento, porque havia igrejas nessas cidades grandes e não é nem sequer referido o número de crentes. As igrejas e as organizações de igrejas hoje sempre referem os números. Quando falamos sobre uma boa igreja, eu já percebi isto muitas vezes, há uma boa igreja naquele lugar. É porque tem muitos membros. Referindo-me a congregações muito pequenas, com 5 ou 6 membros, eu dizia, os irmãos não acham que essa é uma boa igreja? Não, é muito fraquinho, 5 ou 6 membros, muito fraquinho. Não era assim que o apóstolo Paulo pensava, não era assim que os servos de Deus no Novo Testamento pensavam. Eu, em Roma, sei que havia 26 membros, pelo menos, mas pode ter havido muitos mais. Como é que eu sei isso? Alguém sabe como é que eu sei que havia 26 membros em Roma? Não é muito difícil, isto não é um quebra-cabeças.
No último capítulo são todos mencionados por nome, 26 membros, o nome de cada um. E depois, em alguns casos, diz que tinham reuniões nas suas casas. Portanto, isso dá para mais uma dúzia, pelo menos. Pode ter havido mais ou menos o mesmo número que está aqui nesta manhã, ou pode ter havido muitos mais, nós não sabemos. Mas nós chegamos a este dado indiretamente. Sabemos algumas outras coisas acerca da Igreja de Roma. Sabemos que era uma igreja atribulada. Sabemos que 3 anos antes de Paulo enviar a sua carta, os judeus foram expulsos pelo imperador Cláudio e provavelmente com eles alguns que já se tinham convertido ao Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, nunca tinha visitado a igreja. Depois visitou, mas quando foi a Roma foi na sua condição de preso, não? E assim conheceu os crentes em Roma que visitavam na casa onde estava preso. Algum tempo depois deu-se o incêndio de Roma e o imperador Nero, que tinha culpa da situação, quis culpar os cristãos que se tornaram bodes expiatórios. Portanto, seguiu-se um período terrível de perseguição e sabemos também que naquele tempo os imperadores reclamavam a adoração, o culto às suas pessoas, eles consideravam-se Deus, e portanto quem recusava, os judeus ou os cristãos, tendia a ser cruelmente perseguido, como os irmãos muito bem sabem. E com toda esta realidade, disse o apóstolo Paulo que no mundo era anunciada a fé daqueles crentes no Senhor Jesus, os 26 e mais membros da Igreja de Roma. Falava-se espontaneamente em muitos lugares acerca dos crentes em Roma. Agora, o que é que faz com que outras pessoas comentem a nossa fé como crentes evangélicos? Se nós formos a outro lado qualquer, em Águas Santas, em Maia, em Moreira, nesta zona, alguém vai dizer, naquele lugar há uma boa igreja, e vão dizer, é uma igreja com muitos membros. Não vão dizer necessariamente, porque isso não impressiona muito as pessoas hoje. Às vezes crescem em igrejas enormes que depois amanhã têm que fechar as portas. Isto não é coisa que chama muita atenção. Mas se os irmãos, membros desta igreja, realmente estiverem entusiasmados com Jesus e viver o vosso compromisso com Cristo, isso vai ser comentado, sejam muitos ou sejam poucos. É este entusiasmo com Jesus, é esta fé que é anunciada em outros lugares. As pessoas dão testemunho de como é maravilhoso conhecer Jesus. Agora, isto pode ser em lugares onde é muito duro, é muito difícil, e então o facto de haver um grupinho de crentes entusiasmados com Jesus é uma maravilha, porque essas pessoas fazem aquilo que puderem para outros conhecerem. Mas quando as outras pessoas não aceitam, quando as outras pessoas dizem que não ou mostram-se indiferentes, não deixam de estar entusiasmados com Jesus. Não começam a deixar a cara cair e dizer, este é toda uma chatice porque ninguém aceita. Continuam entusiasmados com Jesus, mesmo quando as outras pessoas não aceitam. Eu conheço igrejas. Há uma igreja pequena que nós visitávamos relativamente perto do Canto da Rola, que é a igreja do Rio Maior, que quando nos recebiam eram sempre 4 ou 5 pessoas, mas era tão bom ver a fé,
compromisso com o Senhor, o entusiasmo daqueles irmãos, e recentemente voltei a visitar e vi algumas das mesmas pessoas. Ai, que maravilha, quer dizer, isto é que é bom, isto é que é fé. Mas outras pessoas comentam a Igreja Batista do Rio Maior e dizem, coitadinhos, são poucos e não crescem. Mas crescem, sim, crescem no conhecimento do Senhor. E também tem havido alguns que têm vindo a fazer parte da igreja, não muitos, mas o trabalho vai. Mas o que impressiona sobretudo é o compromisso daquela mão cheia de pessoas com o Senhor, a sua fé no Senhor, a sua firmeza. Agora vou ler um pouco mais de Romanos capítulo 1, que é o versículo... Vamos começar no versículo 3 e até 17. 3 a 17. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. O apóstolo Paulo tinha carisma, não tinha conseguido, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo sente-se devedor para anunciar o Evangelho. A sua dívida é porque ele perseguia os cristãos antes de se converter e sentia que tinha causado tanto sofrimento, tanta dor aos cristãos. Depois o Senhor transformou a sua vida, deu-lhe uma maneira completamente diferente de ver as pessoas, e ele sentia constantemente que devia alguma coisa, não só aos cristãos que tinham sofrido, mas também à humanidade. Era uma dívida enorme que ele tinha para anunciar o Evangelho. Portanto, isto impeliu-o a sempre estar pronto, como diz no versículo 15, e a nunca estar envergonhado, como diz o versículo 16, apesar daquilo que os romanos e muitos judeus também diziam acerca dos seguidores de Cristo, tratando-os como uma seita de ignorantes, insignificantes. Não estou envergonhado. Este é o Evangelho que realmente transforma as vidas. O Evangelho é muito, muito poderoso. Os irmãos sentem isto hoje. O Evangelho é muito, muito poderoso. Aquilo que faz nas vossas vidas. Sentem que aquilo que eram antes, aquilo que o Senhor fez, é uma autêntica maravilha. Quer dizer, deve haver histórias aqui nesta igreja que eu não conheço, deve haver histórias de vida, de transformação impressionante. Talvez que não chama a atenção tanto como a história do apóstolo Paulo, mas é o mesmo Senhor, é o mesmo Evangelho, é o mesmo poder. Portanto, os irmãos sentem uma dívida para o Senhor que vos salvou, sentem naturalmente que estão prontos para anunciar quando tiverem oportunidades e não sentem vergonha deste Evangelho. Jesus ressuscitou e aqueles que creem em Jesus têm uma vida nova, transformada. É um poder que opera dentro de nós e só o Espírito Santo pode produzir este poder. Depois, quando seguimos mais para a frente, na leitura do capítulo 1, vamos ler acerca dos problemas éticos que existiam naquela sociedade, a idolatria, imoralidade sexual. A história é bem triste e diz que as pessoas eram entregues às consequências das suas escolhas. E temos lesbianismo, temos homossexualidade, temos imoralidade sexual de todos os tipos e tudo isso associado
há uma idolatria que as pessoas se adorarem a si próprios e talvez essa seja a maior idolatria de todos os tempos, que as pessoas se adorarem a si próprios e querem promover-se a si próprios e tratando-se a si próprios como Deus. Esta é uma forma de religião que sempre vai existir em todos os lugares, e o único evangelho que quebra esse culto ao eu é o evangelho de Jesus Cristo. É a oferta que Deus deu da vida do seu Filho para expiar os nossos pecados, isto é, pagar a pena dos nossos pecados. É um sacrifício para substituir os sacrifícios que existiam antes, que é suficiente para pagar todos os vossos pecados, todos os meus pecados, e propiciar, gosto às vezes de usar estas palavras arcaicas que ainda estão na versão da Almeida e que os irmãos devem conhecer ou devem aprender, expiar e propiciar, que não significa a mesma coisa. Expiar é perdoar os pecados, propiciar é aplacar a ira de Deus contra nós, e o sacrifício de Jesus foi suficiente para expiar os pecados e para propiciar a ira do seu Pai, do próprio Deus. E quem conhece a realidade desse sacrifício completo, conhece o poder, recebe o poder do Espírito Santo, é justificado, é declarado justo, é perdoado de todos os seus pecados, é crucificado com Cristo e ressuscita com uma vida nova em Cristo. E sempre em todos os lugares onde opera este poder, é a maior maravilha que existe. E talvez isso ajude a compreender um pouco porque é que os apóstolos de hoje estão preocupados em referir os números de crentes em cada lugar. Porque sejam muitos ou sejam poucos, se este poder está a operar nas suas vidas, é uma maravilha. É uma coisa que agrada a Deus, é uma coisa que agrada o apóstolo e os outros servos de Deus, é uma coisa que é badalado, que é anunciado entre outras pessoas. E outras pessoas passam a ser curiosas. O que é este poder tão extraordinário? O facto de haver muitos, em certos momentos e em certos tempos, que não aceitam, não significa que o Evangelho não tenha poder. Claro que nos dói ver a dureza dos corações das pessoas, e aqueles que se dedicam muito a evangelizar, falar, dar o exemplo, tentar levar as pessoas a Cristo, apanham tanta nega, tanta recusa, ou às vezes argumentos sofisticados dos intelectuais que não posso acreditar num Deus porque é assim. E há uma rejeição tão grande, mas o Evangelho não deixa de ter poder por causa disso, e cada crente que o Senhor salva é evidência disso. Li há poucos dias o testemunho acerca de um casal que vive e trabalha no sul da Espanha, Andaluzia. Os irmãos podem pensar que Portugal é um país difícil de evangelizar, mas tentem algumas terras em Espanha e vão ver que é um bocado mais difícil ainda. E este casal, nós conhecemos nos anos 90, há uns 20 e tais anos, e já eram pessoas assim bastante dinâmicas, bastante dedicadas, e foram implantar uma igreja em Andaluzia, numa cidade da Andaluzia, que pouco a pouco foi crescendo e ainda existe, graças a Deus. Há 5 anos resolveram mudar para outra cidade, pequena, com 23 mil habitantes, e não havia igreja evangélica nenhuma. Então eles lá foram integrar-se na sociedade, na medida do possível, filhos na escola, o pai arranjou trabalho não só como missionário, mas também a dar aulas numa faculdade.
mulher, a trabalhar com a Cruz Vermelha, ficaram a conhecer muitas pessoas, fizeram muitas amizades e aproveitaram as oportunidades para falar acerca do Evangelho com muita gente. E durante 5 anos ninguém aceitou o Evangelho. Agora estão em Austrália a promover o seu trabalho e tentar levantar sustento. Mas houve uma coisa que me chamou a atenção acerca do testemunho deste casal a trabalhar num lugar assim tão duro, tão materialista, em que é fácil fazer amizades. Os espanhóis são de simpatia, como sabem, muitas vezes, mas quer dizer, quando chega àquele ponto de falar acerca de Cristo, uma barreira enorme. E então, o irmão que nos partilhou este testemunho disse que a Rafa, que é a esposa, é Abel e Rafa é o nome deste casal. Quando a esposa fala acerca do trabalho do Evangelho na sua cidade, sempre começa a chorar. Sempre começa a chorar. E por que é que ela chora? A minha pergunta no princípio é: por que é que nos alegramos? Nós nos alegramos por causa do poder do Evangelho das nossas vidas. Mas por que é que a Rafa chora? Chora porque ela sente que somos fracassados, que não conseguiram uma igreja, que ninguém se converteu, que a igreja ainda é só a sua própria família. Não é essencialmente isso, ou não é exatamente isso. O motivo das lágrimas não é por causa deles terem sucesso ou deixarem de ter sucesso. Não estão a pensar neles ou no crescimento como sinal da sua importância. Não estão a tentar impressionar a junta missionária ou ter histórias fabulosas para contar de conversões para os seus sustentadores em outros países. O problema essencial que faz chorar é aquela idolatria, aquele materialismo. São aqueles corações que se fecham quando se fala acerca de Cristo e choram lágrimas de compaixão pelas pessoas perdidas sem Cristo, e não está a chorar por si, nem pelo seu movimento, nem pela sua igreja, está a chorar pelos outros, porque simpatizam com eles, gostam deles, mas não aceitam Cristo. Estas são as lágrimas genuínas, não são as lágrimas de quem se sente fracassado num lugar, são lágrimas de compaixão. E Jesus pronuncia a sua bênção, não é sobre aqueles que choram, mas é chorar pelo pecado, pela indiferença, pela idolatria dos outros. E estas lágrimas e a alegria de viver o Evangelho são coisas que existem ao mesmo tempo. A mesma pessoa pode ser extremamente alegre em falar acerca de Cristo e referir àquilo que Cristo faz na sua vida, e ao mesmo tempo triste, a chorar por causa do pecado, da dureza, da idolatria dos outros. E a falta de conversões naquele lugar não é que o Evangelho não tenha poder. Aliás, disse que os missionários que foram trabalhar em Índia no século XIX e na China também experimentaram essas situações durante décadas. E depois, só depois é que o Evangelho cresceu de uma maneira fantástica naqueles países. Mas há um tempo para isto. E o Evangelho tem todo o poder em todas as alturas, porque transforma os corações de todos aqueles que creem em Jesus, se comprometem com Ele como Salvador da sua vida. Tanto como é aqui. Eu creio que aqui não é tão difícil como em Andaluzia. Creio que não. Creio que aqui há algumas pessoas que aceitam o Evangelho, podem não ser muitas, mas pouco a pouco, com paciência e com persistência, os irmãos podem ver as pessoas aceitarem Cristo. Mas se não aceitarem, não percam a vossa alegria,
A vossa alegria não tem a ver com os números, progresso material. Eu, por acaso, fiquei muito bem impressionado com estas instalações. Pensei, isto é muito bom, terem um lugar aqui assim. Graças a Deus por isso, mas isso não é o tipo de lugar que tem, também não é o motivo principal da vossa alegria. A vossa alegria é por causa daquilo que Jesus fez e faz e fará nas vossas vidas, guardando-vos para algum dia estarem na sua presença e viverem e reinarem com Ele. E, entretanto, firmeza e compaixão. E quando houver lágrimas, que não seja por causa da frustração pessoal, de se sentirem fracassados, diminuídos por alguém, lágrimas de compaixão por aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem o poder do Evangelho. E depois fazer aquilo que estiver ao vosso alcance para que esse Evangelho chegue às pessoas, porque é um poder tão grande, tão fantástico, transformou a minha vida, a vossa, e transformará a vida de todos os que o aceitarem. Portanto, que a nossa alegria se mantenha e que seja por estes mesmos motivos que alegraram o coração do apóstolo Paulo quando escrevia aos crentes da sua época. Que o Senhor nos ajude. Amém.